questão que uma das coisas que vocês estavam comentando que eu percebi no Thoreau, que até ali no início, o Thoreau ele diz assim: primeiro nós temos que pensar que antes de sermos súditos, nós somos homens. Primeiro somos Sim. homens, depois súditos. O Heidegger, por exemplo, quando ele trabalha a questão da analítica, da sua ontologia fundamental sobre a questão do ser, né, o que é o ser, que começa por alguém que ele denomina de ser aí, né, ou seja, o ser desse ente que sou eu, e o aí, que é a situação onde eu me relaciono com outras coisas, outras pessoas, faço escolhas. Então, quando você vê essa interferência do Estado, você percebe que isso se inverte, porque primeiro você é súdito, para depois ser visto como um ente humano. Isso se você é visto como um ente humano, porque, na verdade, o Estado ele tira totalmente a sua individualidade e a sua historicidade. Você não é visto como alguém que compreende a sua própria história, como alguém que tem sua própria história, mas você é visto como um coletivo. É um problema filosófico do que a gente chama em filosofia de problema dos universais. Né? Para vocês terem uma ideia, puxando um pouquinho só para o direito agora, para voltar para a filosofia daqui a pouco, a lei que foi feita especificamente para lidar com essa questão do Covid, ela tem no seu parágrafo 1º do artigo 1º, fala o seguinte, tomo a liberdade de ler para vocês aqui. As medidas estabelecidas nesta lei objetivam a proteção da coletividade. O problema é que coletividade não é a reunião de indivíduos. Né? O que existe, eu sou indivíduo, o Eric aqui, palpável, vem aqui, está aqui do meu lado, ele está individuado aqui, o Walter, o seu Ricardo estão individuados aqui. Então, o contato que se tem é com o indivíduo, o coletivo é uma abstração. Né? Essa abstração, fica fácil o Estado lidar com essa situação, quando ele acaba com toda essa individuação e passa a ter apenas o coletivo. Então, quando eu digo proteção da coletividade, eu não estou dizendo na realidade nada. Né? Mas é o conjunto de pessoas. Tá, mas as pessoas, como eu estava pegando o gancho ainda do que eu estava falando antes, aquela questão de vida de qualidade de vida, né? O Eric aqui, por exemplo, pode ser uma pessoa apaixonada por praia, ao passo que o Walter aqui pode gostar muito de montanha, mas para o Estado, se ele resolver falar que qualidade de vida é passar as férias na praia, aquela pessoa que detesta areia, que detesta sol, vai ser obrigado a achar que isso é a vida boa. E quando ele não tem isso, ele não tem uma vida boa. Né? O cerne não é esse. O cerne é a imposição do Estado em protocolos de comportamento, ditando o que é bom, o que é ruim, o que é certo e o que é errado. Esquecendo totalmente das individualidades, do que é bom para cada um num dado momento. Então, tem protocolos. Você chega numa empresa para falar com o presidente da empresa, se você não acertar o gabarito da secretária que está lá embaixo, você não fala com o presidente da empresa, você não sobe para falar com a pessoa. Sim. Você tem que acertar o gabarito, porque todo mundo tem que se enquadrar naquele gabarito, naquele esquema bonitinho, e se estiver fora do esquema, você é subversivo, você é... E aí cai nessa situação. É o problema dos universais. Por exemplo, para passar a palavra, para não ficar no monopólio da palavra aqui. Qualquer coisa intervém. Por exemplo, quem é que tem o poder de falar agora assim, acabou a quarentena? A gente vai para a lei. A nossa Constituição, ela estabelece que em questão de saúde, a competência é concorrente. Municípios, estados e a União. Agora, onde que a vida acontece? A vida acontece no Estado? A vida acontece na União? Não, porque Estado não existe, é uma abstração. A União é outra abstração mais ampla. Não existe. O que existe é o quê? São as cidades. Né? Então, cadê Cuiabá? Que também já é uma abstração, né? Porque o que eu pego aqui nesse chão, se eu abaixar, é a terra. Agora, essa terra, nessa demarcação territorial, eu estou em Cuiabá. Eu consigo ter um tato até com Cuiabá, porque eu estou aqui nos prédios de Cuiabá, no chão de Cuiabá, moro em Cuiabá. Agora, o Estado já passou a ser uma abstração, a União mais ainda.
E quando a gente fazendo mutatis mutandis, quando eu falo de individuação e coletividade, a diferença é a mesma. Quando a OMS fala também que ela é um organismo internacional. Então, ela está no ápice da abstração.